Recording in progress. Então, vamos começar pelo Rafael. Rafa, você se apresenta para o pessoal e manda bala. A palavra é sua. Sim, então vamos lá, pessoal. Meu nome é Rafael Oliveira, né? Eu sou graduado em psicologia, trabalho como psicanalista, né? Sou especialista em psicopedagogia e em problemas do desenvolvimento na infância e na adolescência, né? Pelo Instituto Lídia Coriá, né? E faço formação em psicanálise pelo Instituto SEDE São Paulo, né? Então, hoje eu vim trazer um pouquinho, né, o que é esse trabalho com as psicoses, né? É uma coisa que, quando me requisitam em pós-graduação, geralmente é um tema que eu falo, né? Autismos, psicoses, aí, né? Acho que aqui em Goiânia a pessoa me conhece por essa clínica, né? Então, eu queria trazer um pouquinho dessa minha visão, né? Ali, então eu vou começar, né, que eu acho muito interessante, eu aprendi isso com a Helena, né, acho que ir lá no Freud, pensar nisso, como que a coisa vai se construindo, né, isso aí, né, à toa que acho que isso aí sempre me mudou muito, né, desde que eu tive esse contato com a Helena, a gente sempre tem esse cuidado com o Freud, né, mesmo que outros teóricos tenham feito contribuições fantásticas, eu acho que sempre a gente começar por ele é importante para a gente entender até como que os outros construíram outras coisas. Então, hoje eu vou ficar um pouquinho mais nessa parte freudiana, né? E depois as meninas vão seguir aí, né, com todo esse desdobramento. E eu acho que uma coisa que eu sempre tenho um cuidado, e sempre que eu vou falar de estrutura, independente que for, eu gosto muito de uma frase de um psicanalista chamado Contardo Caligares, que ela diz o seguinte: independente da neurose ou psicose, uma estrutura é uma estrutura de defesa, né? Então, ou seja, independente de como a pessoa se subjetiva ali, o indivíduo, é uma forma dela se defender frente ao campo, né, da linguagem. Então, acho que é uma coisa que eu sempre gosto de ter esse cuidado, né, para a gente não pensar somente como uma estrutura em um campo da nosologia, da fenomenologia ali do quadro, mas uma defesa, né? E eu gosto sempre de começar assim, porque a gente tem que pensar as estruturas, elas podem adoecerem, mas isso não quer dizer que isso vai falar de uma estrutura mais normativa ou não. Acho que isso que sempre me pegou na psicanálise. Eu gosto sempre de começar falando de uma experiência que eu tive. Quando eu fiz psicologia, acho que todo mundo que é formado em psicologia tem aquele contato com as clínicas psiquiátricas, que é um terror. Pelo menos a realidade do Brasil é desumano. E até mesmo o que me fez estudar a clínica das psicoses, eu gosto sempre de começar por isso, é a desumanidade que até nós, psicoterapeutas, às vezes ficamos à frente dos quadros psicóticos, porque nas aulas de psicopatologia, a gente fica muito preso, não pode ir para a clínica assim, tem que estar com a roupa assada, porque pode pegar, pode morder, pode bater, pode não sei o quê. E aquela coisa assim se alastra uma transferência muito comprometida já, porque você já vai ali quase que um campo de batalha. E na minha vez, do meu grupo, a gente tinha que fazer as famosas exames, que é exame psicológico, exame mental, aquelas coisas todas das aulas de psicopatologia. E a professora falava, não dá caneta, não dá lápis, não dá não sei o quê, porque pode machucar. E eu tava, e o meu grupo inteiro com muito medo. E eu peguei e falei assim, então eu vou conduzir. Porque às vezes funcionava assim, um conduzia e ficava aquela retaguarda. E eu nunca vou esquecer dessa cena, em que uma paciente, após ter uma dinâmica de um surto, ela queria falar, só que ela estava com muita dificuldade. E eu até brinco, eu já trabalhava com psicanálise sem saber muito bem que eu era psicanalista, como alguns amigos meus dizem. E ela tentando falar, mas pelo efeito dos medicamentos ela não conseguia. E eu peguei e falei, não, fale como você conseguir. E ela não estava conseguindo, e ela pediu, quando ela falava algumas palavras, as minhas folhas que eu estava na mão, né? Porque tinha aquela coisa, né? O psiquiatra, o professor ficava...
quantas horas dormiu, quantos anos, sei o quê, eu quero tudo anotado para a gente fechar o diagnóstico, nananã. E eu pego, nesse momento, e entrego minha prancheta para ela, que ela queria desenhar. E eu nunca vou me esquecer de que quando eu entrego, toda a minha equipe praticamente corre para o fim da sala. E aquilo, para mim, foi uma experiência muito ruim, porque o que ela queria era só desenhar. E ela desenha, faz um desenho de uma roda, e explicando como que era aquilo. E ela ia fazendo fatias nessa roda e falando que ali era Deus, que era a família, que era o trabalho, e como ela estava sofrendo, porque depois do surto, ela não sabia, porque ela teve o surto no trabalho. E se ela ia poder voltar a trabalhar, se ela ia poder voltar a cuidar da filha dela. E como isso era importante, né? E eu acho que sempre que eu falo sobre isso, acho que é importante, né? A gente entender de como, às vezes, né, ali tem um sujeito, independente da forma que ele se subjetiva, né? E nós, como analistas, temos uma psicopatologia que vai levar muito em consideração isso. E a gente consegue ver isso, apesar do Freud ter sido uma pessoa capturada pela clínica das neuroses, né? E pela sua dificuldade até mesmo de estudar, né, as famosas doenças dos nervos da época, ele sempre teve um cuidado, mesmo que aos seus limites do que ele se propunha a estudar. E é muito interessante, porque se a gente vai pensar em muita dessa estrutura na questão das psicoses, né? A gente tem que pensar que Freud ele teve um impacto ali muito interessante para entender essa psicogênese ali das psicoses, né? É, ele ainda ficou muito preso ali, de certa forma, a essa relação entre realidade e, e essa perca da realidade, mas eu acho que uma coisa que é interessante para a gente ler Freud o tempo todo é a capacidade, às vezes, de ter contato ou não com a realidade, isso não está restrito à neurose, à psicose ou uma perversão. Peraí, gente, deixa eu só fechar aqui a sacada que o povo está fazendo os carreados. Não sei se ainda dá para escutar, mas mesmo que eu fechei aqui. E entende que ele fala, né, disso. Eu acho que o bacana, se a gente for em textos como Introdução ao Narcisismo, ele fala que essa perca da realidade, às vezes, pode ser de um processo de adoecimento, que não tem lá tanta uma definição, essa clivagem ali entre uma neurose e uma psicose. Se a gente for pensar nesse campo de conseguir ali, né? Ele coloca até mesmo, né, que ele fala, né, a clivagem do eu estaria presente tanto na neurose, na psicose e na perversão. Nessa perca da realidade do eu não era suficiente para fazer um diagnóstico diferencial. E a gente acha isso fantástico, né? Porque se a gente vai pensar nesse âmbito, a gente está pensando em que não é bem por aí, não é pela fenologia, né, que a gente consegue fazer esse trabalho de entender o que seria um psicótico, uma pessoa dentro de uma estrutura psicótica, né, que eu gosto mais desse termo, né? E até mesmo um texto fantástico. Rafa, Oi. que deu uma travou um pouquinho a sua fala agora há pouco. A Regina escreveu: a perda da realidade em casos graves de neurose obsessiva são muito parecidas com a psicose. Não sei se foi essa a tua frase, mas esse pedaço da perda da realidade é que você está... Sim. Mas alguém cortou alguma coisa? O que o pessoal aí conseguiu escutar? Não, acho que foi aquele pedacinho mesmo. Pode seguir. Só um pedacinho? É a Go ahead. energia. Go É a ahead, energia que acho que está muito a pesada, carreata. interferiu na internet. A carreata, a carreata. Desalinhou o chakra do negócio aqui, do molde. Então, gente, a gente tem que pensar nisso, né? Por exemplo, né, igual ela colocou, né? Neuroses obsessivas podem ter isso.
né? Eu acho que é interessante, até mesmo a gente tem publicações, por exemplo, o Freud conseguiu analisar um caso que é fantástico, que é o caso do Schreber, né? Que eu acho que é um caso fantástico para a gente observar como mesmo após uma dinâmica de um surto psicótico, alguém ainda ela consegue ter um gerenciamento e uma organização da vida e entender ali esse tipo de processo, de certa forma, né? Mas com uma coisa que eu gosto de começar ali, quando a gente vai pensar nisso, é pensando em duas coisas, em duas palavrinhas que eu acho muito importante, né, para a gente pensar essas dinâmicas estruturantes, que Freud chamou de Beharrung, né, e Verwerfung, né, que a gente tem que pensar em uma delas, né, Beharrung, a gente está pensando em que há a castração, né? Eu não sei se o pessoal aí já está familiarizado, lembrando disso, né? Que a castração estaria vinculada às questões ali de como que a pessoa fica frente ao campo da linguagem, né? Frente às dinâmicas que vamos pensar, acho que freudianamente falando, depois ali do complexo de Édipo, como isso é demarcado de uma maneira muito interessante, que isso pode desenvolver para si duas estruturas em particular, né? Ou seja, o Verdun, que seria o recalque, que seria o caminho para as neuroses, e o outro que eu nunca dou conta de ler, que é o famoso desmentido, né? Que é o Verlegung, uma coisa assim. Verloigon. Eu nunca dou conta, a língua enrola, que é o desmentido, que seria para uma estrutura mais vinculada às perversões, né? Que talvez aí a gente vai falar aí em outros momentos. Mas que as psicoses, elas vão se organizar a partir de uma coisa que ele chama de Verwerfung, que seria não há castração, né? E aí eu acho que é muito bacana a gente pensar como que isso vai se estruturando, porque quando a gente está falando aqui que não há castração, né, não quer dizer que o sujeito ali, ele não se amarra em nada, né, que às vezes a gente vai encontrar isso em alguns livros, eu acho que é muito interessante a gente observar como a psicanálise foi tendo visões, né, do que seria um sujeito psicótico, como essa estruturação psicótica, né, as correntes lacanianas tendo seus diferentes desdobramentos frente a como eles observam, né, à toa que eu não gosto desse termo, mas como alguns vão chamar isso de psicose branca, eu acho que é um termo, acho que desnecessário ali, acho que a gente poderia procurar um termo melhor para designar, né, eu acho que um termo que eu não gosto, né, mas que a gente tem que pensar nisso, né, a partir disso, né, isso é um termo que aparece bem lá no iniciozinho do Freud, né, acho que esse termo, as psiconeuroses de defesa, é de 1894, se eu não me engano, né? Eu acho que é um texto fantástico. A Helena aí, que é a enciclopédia freudiana, aí, né? Eu acho que não sei se estava Google lembrado. Freud. Google Freud. Sim, o Google Freud é a Helena, né? Então a gente tem que pensar que sim, ali ele já começa a falar sobre isso. Né? Vamos pensar em um texto, né, ali antes da década de 20, né, que eu acho que é onde tem aquela virada muito forte na teoria freudiana, mas nesse momento aqui a gente já começa a ver coisas muito importantes e que vão ser estruturantes porque a gente vai pensar na clínica até hoje. Eu acho que é um texto tão antigo, mas que até hoje a gente volta nele quando a gente vai pensar nessa clínica da estrutura, nessa, né, de um sujeito, né, dos diagnósticos diferenciais. Então, o que Freud propõe nesse Verwerfung? Que o eu, frente ao campo da linguagem, ele pega esse registro e ele não consegue, né? Freud dá essa nomenclatura que é a representação, ela fica do campo do insuportável. Então, que o sujeito ele faz uma coisa, aí que depois as meninas vão falar um pouco melhor, que o Lacan vai chamar de foraclusão,
né? Mas que aqui ainda ele usa muito esse termo, né? Que ele coloca aí, mas que ainda a gente pensando, e por isso, né? E eu acho que aqui é nesse texto também que a gente tem que pensar, que Freud já começa com uma teoria que eu acho muito bacana. Enquanto, por exemplo, um neurótico, ele, por exemplo, pode usar conversão, ele pode usar, a gente tem as questões fóbicas e outros mecanismos para se defender, ele vê ali já também que o surto, né, psicótico, como a gente popularmente conheceu, ele também é uma tentativa de estabelecimento de cura, né? Também fica nessa posição ali de dar conta de alguma coisa, que eu acho que é bacana, né, a gente pensando nisso. Né? Acho que deu uma travada ou a impressão minha? Voltou. Deu uma Voltou? congeladinha, mas não perdeu nenhuma fala. Sim. Já está voltando. Tá, tá voltando. É porque Né? vai travando, primeiro trava completamente, aí vai Uhum. travando em câmera lenta e destravando, Ah, até sim. chegar ao normal. E eu tô bem pertinho do modem aqui, mas qualquer coisa eu roteio o telefone aqui e entro de novo. Mas, entende? Então a gente tem que ver que ali o surto ele teria essa capacidade de dar uma organizada. Não é à toa que eu acho que quem está na clínica, né? E às vezes um paciente ele vem depois de um surto, entende? O surto ele não vem do nada, muitas das vezes, né? Para nós da psicanálise. Né? Às vezes de uma angústia muito grande, essa representação que está muito difícil, é o jeito da pessoa tentar dar uma organizada nas coisas. Não é à toa que, para nós, ali o surto sempre tem uma mitologia, tem uma representação muito rica, né? E que isso vai a partir do psiquismo de cada um, né? E que o surto ele tem essa coisa, não é à toa que a gente observa às vezes como que deixar o paciente às vezes, né, que é o nosso contraponto com a psiquiatria. Tem alguém que vai falar alguma coisa? Não. Né? Que às vezes a gente vê o surto como uma coisa não negativa. Até mesmo às vezes impedir essa dinâmica do surto pode ser algo extremamente negativo em alguns casos, né? Porque a gente está impedindo a pessoa de dar conta de algo, né? Não é à toa que às vezes a gente tem que observar, né? Quando a gente pensa nisso, né? Ah, não surtou, piorou, né? A gente tem essa definição, a em supervisão é muito comum. Nossa, Rafael, meu paciente estava não sei o quê, estava muito angustiado, aí ele surtou. Eu falei, sim, se a gente tivesse com um paciente histérico, ia ter as dores de cabeça, dor nas costas, não sei o quê, e iriam se desmembrar em outras coisas. Se fosse uma criança, ia começar a aparecer dinâmicas fóbicas, né? Igual esses dias, né? Eu estava com um pequenininho que estava lá, não queria nadar, porque tinha uma cobra dentro da água, e, né, que era uma coisa da construção da cabecinha dele, né? E por que quando a gente vai pensar no sujeito psicótico, ele tá tentar dar conta de alguma coisa, tá falando de uma pior, né? A gente tem que pensar às vezes em como que o laço social, né, pelo menos essa é a minha visão, lida, né, com o cuidar dessa pessoa que precisa desse cuidado, né? Não é à toa que é uma coisa que eu defendo muito, né? Acho que não tem a clínica do trabalho com as psicoses sem essa definição com o laço social. Para mim é uma coisa impossível, porque eu até acho que eu uso uma frase da Vera Iaconelli, né, uma psicanalista bacana, nossa, daqui, ela fala: o laço social nos adoece, mas também é no laço social que a gente se cura, né? E tem um, um psicanalista que é muito bacana, né, que é o Antônio Quinet, né, e ele tem um livro que chama-se Psicose e Laço Social, que eu acho que vale a pena, né, quem puder ter acesso, né, ali, assim, a entender ali como funciona essa dinâmica do laço social, né, acho que, né, o pessoal, Antônio Quinet, Psicose e Laço Social, isso, né, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Apesar do Freud não se implicar nesse trabalho,
né, com as psicoses, pelo menos talvez o que a gente tem como registro não atendeu nenhum psicótico, apesar que o Lacan depois volta lá que o homem dos lobos, nosso caso borderline talvez seja, a gente não sabe muito bem o que seria aquilo ali, né, porque um analista diagnostica ele como neurótico, Freud, mas uma outra como uma paranoia, né, e eu acho que isso é interessante porque a gente tem que ver como que essas expressões, né? Então, como uma defesa, né, eu gosto dessa definição aqui, é uma expressão mórbida da tentativa desesperada para que o eu faz para se preservar, para se livrar de uma representação ina, inassimilável, que é a maneira de um corpo estranho ameaça sua integridade. Que tentativa é essa? Quando são os mecanismos de defesa do eu que inteiramente isolam-no na realidade e o levam à psicose. Primeiro, uma rejeição muito violenta da representação irreconciliável para fora do eu. Por isso que, às vezes, a gente vai observar muito isso, como isso vai se apresentando ali. Por isso que, às vezes, a gente vê, talvez, uma definição, né, de como a pessoa dá conta de lidar com isso. Por isso que algumas coisas são vistas na realidade e tudo mais, né? Por exemplo, em casos paranoicos, como a gente consegue observar ali, e como isso vai se desdobrar, acho que um caso interessante que a gente consegue ver, acho que, né, ficou o infamiliar, né, tem uma parte nesse livro ali do Freud que tem a história lá do Homem de Areia, que eu acho que é muito bacana, né? Que aqui em português se traduziu para esse. Antes era o estranho, eu já vi 3 traduções para esse texto. Anne Heisling, ou infamiliar, né? Isso, porque ficou Anne Heisling, o estranho, e eu vi uma tradução nova esses dias que me fugiu agora a cabeça, mas com outro nome também, né? Assim, que saiu, acho que pela Blucher, a Ah, isso eu tradução. não vi. Ó, tem o Ah, o incômodo, incômodo. mas antigamente, nas edições da Imago, às vezes aparece o sinistro, o estranho, o Sim, infamiliar, tem essas várias traduções, e agora da editora Blucher, o Paulo Sérgio traduziu como incômodo, a Marina está trazendo aqui. assim, E, olha de que qualquer interessante. forma, é um conceito bem complexo. Por sinal, apanhei bastante dele, né, Marina? Nesses dias estava escrevendo um artigo e às vezes eu achava que estava bem aplicado, mas não estava. E que traz isso, alguma coisa que é tão próxima da gente, mas nos provoca um horror. Sim. E também fica estranho. Não é à toa que a gente tem que ver que é um termo que se desdobrou para diferentes campos ali, como o da arte, por exemplo, né? Eu acho que a gente consegue ver muito nesse termo, né, sendo utilizado, né, para expressão artística, né? Mas que como isso, né? E a gente tem que pensar, né, como, por exemplo, uma contribuição ali também do Freud, de 1914, que vai entender essa questão do narcisismo, né, como que ele vai, né, nesse momento eu acho que é muito interessante fazer essa cisão, acho que dá uma entrada na teoria das pulsões, que eu acho que é fantástica, é, que ele vai fazer ali depois com essa contribuição para levar para as considerações de pulsão de vida e de morte, é, mas a paranoia, por exemplo, como ela é vista muitas das vezes ali no caso Schreber, né, porque eu acho que o livro ficou em português um relato de um doente dos nervos, né, se eu não me engano, a tradução última que saiu agora, né, uma da capa alaranjada, né? Memória. Memória dos Memória de um nervos, que é a doente dos tradução da nervos. Marilene Caron, assim, essa nova versão. E no começo, esse texto tem uma mega introdução, tem uma do Elias Canetti,
fazendo as aproximações da questão do poder, da questão da política, com o enlouquecimento, com a paranoia e tal. Sim. E a gente tem que pensar, né, assim, que a paranoia ali, por exemplo, foi uma coisa fantástica. Não é à toa que a gente tem que pensar que como foi interessante a gente estudar, digamos assim, os paranoicos e tudo mais, porque simplesmente eles conseguiram nos dar dados que a gente, por exemplo, que às vezes nos neuróticos a gente não conseguia. Né? Eu acho que a gente vê isso muito em Foucault, depois ele falando no nascimento da clínica, como foi fundamental para inúmeras pessoas estudarem ali toda essa dinâmica do adoecimento, porque acho que é uma coisa que eu acho que é muito interessante quando a gente vai trabalhar com psicóticos, porque às vezes eles conseguem falar de uma maneira muito interessante sobre algumas representações, até mesmo com a transferência, com o analista, né? A gente consegue ter ali algumas coisas que às vezes uma censura neurótica ela tem uma dificuldade um pouco maior, né, de se colocar na transferência, né? E Freud não chega a atender o Schreber, né? Mas ele faz uma coisa que é muito interessante, que é analisar esse livro, né? E como foi interessante toda uma leitura freudiana frente ao caso Schreber, né? Que é ali toda uma questão, né? Acho que é interessante a gente pensar que ele foi considerado um caso de paranoia, né? E eu gosto muito do termo, né? Quando a gente vai pensar em paranoia, né? A palavra paranoia, vem do grego antigo, né? E ela fala de desarranjo da mente. Né? E ela vai ressurgir aí no século XIX, né? Não com muita clareza, né? Mas assim, praticamente, se você ia para uma questão de asilos aqui no Brasil, né, o famoso manicômio e tal e tudo mais, era muito utilizada para se pensar pessoas que estavam em algum nível de um adoecimento psíquico, né? E então, eu acho interessante, né, a gente falar do Schreber, né, que é um caso em que ele teve a sua primeira internação, gente, e por isso que às vezes acho que é interessante a gente pensar como uma estrutura. Enquanto às vezes a gente estuda muito num curso de psicologia, né, que é o primeiro surto, vem na adolescência, em toda aqueles parâmetros, o Schreber, ele tem o seu primeiro surto aos 42, né? Que eu acho que isso é um dado interessante, né? Mas que na época ele foi diagnosticado como hipocondríaco, né? Uma hipocondria grave, uma coisa assim, né? E só que aos 51 vem todo esses pensamentos frente a um coito da mulher. Então aí entende, pessoal, como a gente vai observando, se desenhando toda uma mitologia, né? De como ele vai tentando dar conta. Então, ele vai começando a ter aquelas coisas clássicas dos episódios de insônia, uma sensibilidade à luz, alucinações auditivas e visuais, que ele estava sempre doente, estava cometido por algum tipo de doença, né? E que ele estava próximo de morrer. E esse conteúdo místico começa a aparecer, né? Eu acho que ele acredita ali que o corpo dele começa a se transformar em um corpo de uma mulher que vai gerar ali e uma questão divina, uma divindade, né? Muito fortemente, e que para isso, essa divindade, ela precisaria destruir seu psiquismo, né? Eu acho que é interessante isso. Ele fala nos textos fala de homúnculos, né? Que seriam criaturas criadas, né, pela alquimia antiga, em que eram pequenas pessoinhas que eram colocadas dentro da cabeça dele e que estariam ali enlouquecendo ele, né? E ele vai tentando se defender ali da maneira que ele consegue, né? À toa que diz, né, que em certo momento ali ele começa a falar que gritar muito fazia com que eles parassem, mas aquilo meio que foi
né? Ficando meio difícil, né? Ficar em casa com alguém ali gritando ali e tal, e tudo mais, né? Então, ou seja, acho que uma coisa interessante que a gente poderia, acho que para mim, dar uma finalizada, porque senão se deixar eu falar aqui a manhã inteira e as meninas ainda têm o que falar, né? A paranoia, ela consistia num desligamento da libido, parcial ou geral. A libido anteriormente ligada a um objeto externo volta para o eu. Esse processo qualificado de silencioso seria a etapa do recalcamento propriamente dito, enquanto o delírio seria uma expressão do retorno do recalcado, reconduzindo a libido aos objetos, né? Por isso que a gente pensa ali mesmo nessa questão da paranoia ali, tentando dar um sentido, esse recolhimento para dar conta de algo, né? Enquanto o recalque para o neurótico teria uma outra roupagem para dar conta também de alguma coisa, né? Ou seja, seriam formas diferentes de lidar com alguns problemas que é inerente de estar no campo da linguagem, né? Já na esquizofrenia, né, que a gente tem que pensar ali, que às vezes seriam quadros clínicos um pouco mais complicados, o retraimento da libido para o eu também seria um mecanismo constitutivo, exceto pelo fato de que, por um lado, o retorno que faria até a fase pré-narcísica, e por um outro, as alucinações seriam de modo de um retorno privilegiado, ao passo que pela projeção e o delírio, que é a predominância ali da paranoia, né? Então, a gente tem que pensar que, às vezes, na esquizofrenia, ele tem esse mecanismo ali, que às vezes é muito importante ali para o sujeito esquizofrênico, né? E às vezes o complicado clinicamente, né? Às vezes é um retraimento em um estado de um ebotamento muito grande, e até mesmo a dificuldade clínica da gente conseguir acessar esse sujeito por essa fragilidade que às vezes o sujeito se encontra, né? E eu acho que aí acho que as meninas agora podem falar um pouco, né? Eu acho que essa é um pouco da contribuição ali que eu acho que dá para me começar a pensar, porque senão se deixar, e a química que eu sou apaixonado, eu falaria o dia inteiro aqui para vocês, né? Eu trabalho muito, né, com crianças psicóticas, com, com, com adultos também, né? Mas que às vezes é isso, né? É uma coisa de uma dificuldade, né? Que talvez as meninas aí agora falar dessa constituição desse eu ali e tal e tudo mais, né? Valeu, Rafa. E é você que precisa sair daqui a pouco. Essa é a tristeza, né? Tristeza dupla. Mas Além aí de eu você vou não poder assistir. falar, além de você não poder falar a manhã inteira, que a gente também adoraria ouvir, ainda tem esse complicador aí. Sim. Só para complementar, o Rafa falou do caso Schreber. Esse aqui é um livro que acabou de sair, que tem todas as histórias clínicas do Freud. Esse exemplar especificamente é o que vai para Moçambique. Então, ele não está rabiscado, que é uma raridade num livro, mas aqui ele fala do interesse freudiano pelo tema da paranoia, que começou no manuscrito H. As cartas do Freud e do amigo dele, Fliess, muitas delas têm o título de manuscrito, porque trazem elementos teóricos bem importantes. E aí fala um pouco da biografia do Schreber, fala justamente desse encontro do Freud, só que nesse livro está falando só do Ferenczi, ou alguns falam Ferenc, eu gosto de falar Ferenczi. E essa apresentação do Freud ao caso, aqui está restrita à questão do Ferenczi, mas quem levou o Schreber para o Freud foi Jung. Então, Jung levou o caso Schreber para o Freud como uma reflexão sobre a questão da paranoia. E lembrando, gente, que na psicanálise a gente tem muita aproximação com os termos da psiquiatria. Então, a gente, para as psicoses, então, psicoses, esquizofrenia, paranoia, melancolia, a gente tem uma similaridade de vocabulário que às vezes nos induz a derrapar e ir lá para a psiquiatria. Agora, a psicanálise, acho que o Rafa trouxe um conceito que eu até destaquei no chat, que é essa questão da libido, da relação da libido, da energia com o eu. Então, um exemplo bem simplificado, não precisa levantar a mão, não precisa dizer eu, mas quem já se apaixonou profundamente, que a gente fala paixão tururu,
que ela é autodestrutiva, gente. A paixão, apaixonada de cegueira da paixão. Por quê? Você está apaixonado, você não come, você não dorme, você gasta o que não tem para presentes e mimos e viagens e eventos. Quando você percebe, você está tão esvaziado. E aí, seja recíproca ou não, em geral não, ela termina com profundo sofrimento. E por quê? Porque a libido foi toda para aquele objeto idealizado. Quando esvazia, e aí, por isso que a gente fala da patologia, porque patos é o radical grego de paixão. E paixão não é só se apaixonar, é também sofrer. O filme A Paixão de Cristo é um para você assistir com 2 caixas de lenço do lado, seja você católico ou não, porque é um sofrimento atroz. Então, o que eu queria trazer um pouco, amarrando a fala do Rafa, que eu vou passar a palavra para a Marina, é que os casos de psicose são casos de um intenso sofrimento. Então, tem um livro que é muito importante, que é do Ricardo Szymanski, eu vou pôr o nome no chat depois, que fala A Construção da Teoria das Psicoses em Freud. Porque tem um mito de que Freud não estudou psicose, ou que Freud não deu muita bola. E o livro do Ricardo, que acho que é a tese dele de doutorado, eu não tenho certeza, mostra o quanto Freud trabalhou, sim, a questão das psicoses. E os pós-freudianos pegaram essa herança e transformaram num legado, intensificaram. O Winnicott trabalhou muito a questão na contratransferência. Mais recentemente, o Roussillon, que, por sinal, hoje está tendo um evento com ele no SEDES e a gente está dividido, e que trabalha também. E um fenômeno importante, que é essencialmente psicanalítico no trato, mas que existe no mundo, que é o fenômeno da transferência. A gente já falou aqui na clínica a questão da transferência, em que o paciente expressa, vivencia e manifesta um modo de ser com a gente analista, que ele expressa no mundo. Então, não é que você é um azarado, que ele te deu um baita coice, bateu a porta e foi embora. Ele também faz isso na vida dele. Não é que ele te deu um calote porque ele está de sacanagem com você, porque ele dá calote no mundo. Então, assim, cada particularidade que acontece na clínica é um símbolo, ou representa, ou é uma atuação daquilo que o paciente faz na vida real. Isso se chama transferência. E tem a ressonância na gente, que se chama contratransferência. Que também é outro mito, falarem que Freud não falou em contratransferência, que blá, blá, blá. Falou sim, e escreveu bastante. E esse livro, que se chama Transferência e Contratransferência, da Marion Minervo, é fantástico, porque ela faz uma historiografia dos conceitos. Então, ela vai desde 1800... Esse aqui é o meu livro mesmo, e está praticamente mastigado. Ela vai ano a ano, o que o Freud trabalhou, qual era o conceito de transferência. Então, ela fala, breve história comentada dos conceitos de transferência e contratransferência. E começa em 1895. E ela vai de período em período, fala, aqui ainda não estava o nome transferência, mas já estava acontecendo o processo. E vai de ano em ano. Então, é muito rico esse livro da Marion Minervo, porque ela vai pontuando o que tem acontecido muitas vezes. A pessoa sente, o analista, sente um mal-estar, sente um impasse, sente alguma dificuldade, e na supervisão fala assim, isso leva para sua análise. Mãozinha, leva para análise. Isso não é daqui. E tanto a Marion Minervo, a gente está recuperando alguns textos do próprio Winnicott, em que a contratransferência ela é mais do que um vai cuidar na sua análise. Ela é um instrumento importante de ser decodificado, porque aquilo que a gente está sentindo de mal-estar, de aflição, de impasse, tem a ver com o quadro clínico do paciente. E a gente precisa não só trabalhar assim na análise, se for imperativo, estiver enganchando a nossa vida, como encadear aquilo a serviço do tratamento.
Então, esse ano, gente, eu estou fascinada pela contratransferência, estou assim, mergulhada, porque me incomodava essa coisa de, isso aqui é um limite da supervisão, vá cuidar na sua análise. Ok, vou cuidar na análise, mas o que tem a ver com o caso? Por que que eu me senti assim? Por que que isso enganchou que eu não consigo, que eu errei, que eu não consigo avançar? Então, acho que era basicamente isso que eu queria alinhavar, Rafa, que muitos questionamentos em relação às descrições, porque qual foi o pulo do gato que o Freud deu? Ele avançou, ele leu o que o Schreber escreveu, mas ele foi para além da descrição. Ele foi para uma reflexão em relação à paranoia. Depois, outros autores, tem um chamado Niederland, que pegou toda a questão do pai do Schreber, que era um educador / médico, e testou os instrumentos, praticamente instrumentos de tortura, de postura e tal, nos filhos. O Schreber pirou e o irmão mais velho se matou. E o terceiro surto que o Schreber teve a ver com uma associação Schreber que defendia os valores do pai dele, defendia os instrumentos e tudo mais, e foram pedir legitimação para ele, que era o filho do Schreber, pai. Quando foram pedir essa autorização, olha, nós seremos os verdadeiros defensores dos instrumentos do seu pai. Ele pirou. Nesse meio de caminho, Schreber adotou uma filha chamada Fedorina. Ou Fedorina, ou Friedolina, já tem vários casos. E que pouco se sabe, que diz que era um pai amoroso, que tudo mais, mas ele teve esse movimento de adoção e a mulher dele tinha perdido 6 bebês. Então, ele tentou 6 vezes ser pai. Quando ele surta, ele fala, como seria bom ser uma mulher que submete ao coito por Deus, e eu vou repovoar a humanidade. Depois tem um outro livro chamado A Alemanha de Schreber, que fala mais aprofundadamente ainda da família, dos outros irmãos, da mãe e desse cenário, e que é esse peso, né? Qual é o laço social? Como fica o desejo da pessoa? Então, um cara que é brilhante intelectualmente, intocável, e absolutamente sofrido nessa questão, e do Schreber, nesse Alemanha de Schreber, ele também pega a questão do corpo, dos raios, dos nervos e as coisas todas, que vida sofrida. E ele morre de parada cardíaca, ele estava internado quando morreu. E era uma coisa que ele repetia, meu coração, tá. E num dos delírios ele falava que ele vivia durante vários momentos da vida sem determinadas partes do corpo. Estou sem estômago, estou sem intestino, estou sem não sei o quê. E ao mesmo tempo, esse livro, Memória de um Doente dos Nervos, foi um livro para ele realmente ser recolocado na vida fora do hospital. Ele ficou anos escrevendo. E faço um paralelo, tem um autor que é um historiador famoso, que estudou Marx, estudou Freud, que se chama Louis Althusser. E o Althusser escreveu um livro chamado O Futuro Dura Muito Tempo. O Althusser, ele tinha o que hoje a gente chamaria de transtorno bipolar. Num dos surtos, ele matou a mulher estrangulada. Por que esse caso me chamou a atenção nas Priscaseras? Porque a mulher dele chamava Helene. E ele matou a mulher estrangulada e foi considerado inimputável por quadro psicótico. E ele queria ser punido pela justiça sem ser considerado inimputável. Então, ele escreve esse livro, O Futuro Dura Muito Tempo, para ser... Você está com o livro aí, Rafa? Não, é a máquina. Porque o livro é prateado, a capa. E ele conta desde a história de por que ele se chama Louis. Porque a mãe era apaixonada por um Louis que foi para a guerra, ela achou que o cara morreu, só que o cara não morreu. Ela casou com outro, teve esse filho, pôs o nome de Louis pelo grande amor, e o grande amor volta.
E aí ele conta toda essa história do que era o desejo dos pais, do que era a situação de como ele se via estudando Marx, estudando Freud, escrevendo a respeito desses diálogos, inclusive com a psicanálise, que ele não queria ser considerado inimputável, que ele tinha uma doença. Então, são dois momentos muito diferentes, né? Um no começo do século XX e outro já numa transição dos anos 60, pessoas que, pela escrita, quiseram sair de um lugar de inimputáveis, aqui no Brasil a gente chama de, aspas, café com leite. Eu não sei como é que chama em Moçambique, alguém que você quer incluir e que, não, esse daí é café com leite, ou seja, ele vale, mas não vale. Ele está na brincadeira, mas ele não pode ser punido. Ele está brincando, mas ele não está sob as mesmas regras e sanções que os outros estão. Eu não sei se tem um equivalente aí em Moçambique de alguém que a gente considera ainda não no mesmo pique, olha lá, o irmão mais novinho que não vale na brincadeira. Ele entra na brincadeira, corre junto, mas ele não sofre as sanções e punições. Bom, era isso que eu queria comentar rapidamente. E hoje vocês vão sair daí com uma biblioteca, assim, é o que a gente vai indicar de livro. Pois é, hoje, Helena, eu tentei dar uma diminuída, porque você sabe também que eu começo a falar e a gente, eu falei assim, juntar eu e a Helena, os meninos vão ter que comprar uns 50 livros. Não, o Rafa, as nossas várias afinidades, né, Rafa? Uma delas é o amor aos livros de papel. Esse é um amor mesmo, não é só um gostar simplesmente, né? É um amor mesmo. Rafa, super obrigada. A hora que você precisar sair, você pode sair tranquilo. Já te agradecemos. E eu passo para a Marina agora. Obrigada, Se apresenta, Helena. viu, Marina? Apresento. Talvez situar brevemente, né, minha relação um pouco com a psicose, né, a psicanálise. Então, eu sou psicóloga de formação, eu fiz o meu mestrado sobre o tratamento de psicose, que eu tentava pensar, né, seminário 1, 2 e 3 do Lacan, que foi um trabalho bem lacaniano, né, e eu discutia vários casos clínicos tomando esses seminários como base. Depois eu fui fazer um doutorado, eu acho interessante só até mencionar um pouco, porque eu acho que fala um pouco de como eu penso a psicose, um pouco o que eu penso que o campo lacaniano traz para a psicose, né? Não foi o que virou meu tema, meu projeto teve um problema que era uma parte teórica, vinculada a uma experiência clínica em hospitalização psiquiátrica de mães em surtos com seus bebês, né? Então, nesse trabalho, que era um trabalho desenvolvido, começou na Inglaterra e depois ele foi crescendo muito na França. Então, era a ideia de que mães psicóticas não são maléficas para os seus bebês, não têm que ser separadas dos seus bebês, mas que tem situações em que você precisa dar um certo apoio ambiental, no caso institucional, para que as coisas caminhem bem, né? Não toda mãe psicótica, mas que alguns casos necessitavam, né? Era esse meu interesse inicial. Eu tive problemas né, eram pesquisas que dependiam de instituições, então eu entrei em algumas, eu tive 1000 problemas burocráticos, porque eu pedia para entrar com o psiquiatra e tinha que ter autorização do psicólogo, então foi um caos, assim, e por necessidade de tempo, acabei mudando para uma pesquisa que virou o diagnóstico diferencial de autismo e esquizofrenia, né? Com base no seminário 9 e 10 de Lacan e mais lá no finzinho do Lacan. Eu acho interessante, né, a gente pensou, né, o Rafa falar mais a questão da psicose em Freud, eu e Helena falamos um pouquinho mais em Lacan, e eu até gostei da divisão, o Rafa que sugeriu, né, porque é curioso, eu sou alguém que gosto muito, tenho um certo fascínio por vários outros psicanalistas, mas eu diria que, para mim, assim, a clínica lacaniana das psicoses é uma que tem é aquela que encaixa na minha clínica para psicose, aquela que me atraiu para a clínica lacaniana, e é a que hoje
eu escrevi pouco depois, lá faz 10 anos que eu defendi, né, minha tese, eu escrevi 2 textinhos pequenininhos sobre esquizofrenia, um sobre, na verdade, nem é sobre a minha tese, um é sobre o Jean Oury, que eu acho um dos melhores psicanalistas que já trabalhou com esquizofrenia, e que tem Como essa chama, leitura... Marina? Como é o nome dele? O Oury, Jean Oury, que fundou Laborde, né, que é uma clínica francesa, e que é alguém que tem isso que me atrai, né, que é justamente essa ampliação dos horizontes do que a gente pensa que é a psicose, e é muito mais pensar as situações, né, de que não a psicose como uma patologia a ser tratada como um modo de existir, e formas que você, de coabitar, de existir, eventualmente intervenções, no caso institucionais, que podem, né, auxiliar, né, casos de psicóticos que estão em grandes sofrimentos, né, mas justamente tirar qualquer qualidade negativa, que eu acho que várias abordagens, né, da psicose acabam tendo. E né, a teoria, Lacan tem isso que ele traz, né, que é uma leitura muito de admiração, às vezes, da psicose, né, de vamos escutar o que a psicose tem a nos ensinar, né, vamos aprender o que essa clínica tem a ensinar a todos nós. E acho que algo que o Rafa falou, né, quer dizer, que em relação, vamos dizer, essa questão, né, da realidade e tudo mais, a clínica da psicose, ela nos ensina alguns desvios que a gente tem na clínica da neurose de achar que a realidade é aqui, né, que quando alguém está falando, sei lá, cadeira é a mesma cadeira para todo mundo, mãe é mãe para todo mundo, né, ou qualquer coisa que seja, né. Então, Lacan vai nos mostrando quanto a psicose pode nos ensinar sobre como cada um faz essa construção da sua realidade com base no seu mundo, no seu crivo, né? Eu acho que também tem isso, assim, a hora que você vai adentrando essa leitura, né, da clínica lacaniana da psicose, eu acho que você vai explicando para você, né, vai ajudando os seus manejos, né, na sua clínica, mas eu acho que também vai ficando mais nítido. Eu hoje tenho bem evidente a quantidade de amigos psicóticos que eu tenho, né? Pessoas, e assim, não sou amiga por interesse de saber, sou amiga porque são ótimos amigos, são pessoas interessantíssimas, né? Vários deles que não fazem análise, que não querem fazer análise, e às vezes, se dá uma desandada, podem querer uma escuta de um amigo ou, eventualmente, uma indicação, né? Então, acho que nesse sentido, essa mudança de paradigma que vem, né, com Lacan e com todos os pós-lacanianos é algo que me atrai muito, né? Tem aqui o desafio de falar um pouquinho disso, né? Eu tenho uma certa tendência nessas situações a fazer minhas colinhas, pensar as coisas que eu tenho que passar, entendeu? Teoricamente. Então, eu vou seguir um pouquinho a minha colinha para passar algumas ideias gerais, já que estamos na parte, né, de referências bibliográficas, além da indicação, né, que o Rafael deu do Contábil Caligares, que é um texto excelente, mas eu acho um pouquinho, precisa ter uns passinhos mais, né, de clínica lacaniana para compreender um pouquinho o que ele está dizendo. A minha indicação principal e que eu tomei como base para preparar a aula hoje é o que é Loucura do Líder. Né? Então, acho que é um autor que tem essa busca, né, de, vamos dizer, não falar tanto em lacanês, embora eu vou estar falando alguns conceitos principais para a gente pensar, né, como é que a gente pensa, né, no campo lacaniano, as psicoses, né? E tem uma coisa que me interessa muito, que são autores que recorrem à história da psiquiatria, né? Um pouco para problematizar como é que hoje a psiquiatria não psicanalítica está pensando a psicose, mas também mostrar tudo que a gente pode aprender da história de psiquiatras, né? Porque teve muitos psiquiatras, né, que foram, até a Helena comentou essa questão dos termos que são usados, né? É muito interessante, porque às vezes a gente pega um termo e fala assim, por exemplo, né, só um comentário breve, sei lá, esquizofrênico, demência precoce. Aí esse autor, ele é alguém que vai problematizando, falando, olha, na verdade o próprio, quando ele vai falando, ele retome e vai problematizando essa ideia de degeneração e vai dizer que não é bem assim, né?
Então, é interessante que você vê mesmo os psiquiatras que escutavam, né, psiquiatras que eram apaixonados por escutar os psicóticos várias vezes que moravam. O Jean Riera foi alguém que morou, né, a vida inteira, né, no hospital, criou, comia, almoçava, jantava. Então, né, tem um arcabouço, né? Então, eu tenho, sim, uma paixão pela leitura lacaniana, e dentre os lacanianos eu tenho um apreço por aqueles que gostam da história da psiquiatria, né? Só para situar um pouquinho, então a referência que eu daria é esse. A Helena falou que vai me ajudar se eu tiver muito teoricona, que ela vai intervir, porque eu fiz escola mesmo, gente, semanas loucas, assim, então eu vou seguir um pouquinho a cola, vou tentar trazer alguns exemplos, mas Helena vai me ajudar se ela achar que eu estou muito na cola, né? Só não estou falando muito, que também está uma carreata aqui, está insuportável. Então... E também está uma delícia, Marina. Go ahead. Então, bom, o primeiro ponto, né, que eu coloquei, né, em relação ao tratamento da psicose, partindo da perspectiva lacaniana, né? Cada tratamento, e é claro que não é só da psicose, né, precisa ser inventado caso a caso, né? Para a psicanálise não há fórmulas, né? É um trabalho artesanal, né, e cujas balizas são tecidas na singularidade de cada caso, né? Um pouco o que o Rafa falou, né? Quer dizer, como aquele sujeito psicótico está de frente, assim, ameaças, situações, dilemas existenciais, da existência dele. O que ele falou, ó, é um mecanismo de defesa, todos temos, né? São mecanismos diferentes para enfrentar algo que é uma grande questão naquela existência, né? Ao mesmo tempo, né, acho que tem isso, né, que eu mencionei, tem esse lado artesanal, com certeza, que é essa escuta, e que também acho que é isso, a psicanálise, ela ensina esse exercício do singular, do artesanal, né? Ao mesmo tempo, quando a gente faz estudos, né, desde toda a história da psiquiatria, da psicopatologia, tudo que já se falou e se tentou da psicanálise no tratamento da clínica da psicose, o que se errou, né, o que se acertou, a gente também vai tendo alguns referenciais que é um pouco também a parte da transmissão da psicanálise, né, embora, que eu falei, a base que é o caso a caso, né. Uma das coisas, voltando um pouquinho ao que eu comentei no começo, né, que essa ideia que me agrada muito na clínica lacaniana da psicose, que é pensar assim, quando a gente também tem isso, tem a psicopata, mas tem também as soluções que são inventadas fora do consultório. E na clínica com o psicótico, isso é uma palavra-chave, né? Escutar o que cada psicótico, assim, os que não vêm no consultório da gente estão inventando, né? De soluções, a gente aprendendo os percursos inventivos que tem. Isso me agrada muito, né? Essa ideia de encarar a psicose como um trabalho nessas soluções, delírios, artes, todas essas são soluções criativas, são defensivas e criativas, né? Então, toda essa positividade que a gente vai escutando, né? A gente vai aprendendo, estando inseridos na cultura. Então, a clínica da psicose é uma convocação para nós, analistas, também, estarmos inseridos na cultura. O que aquele psicótico inventou em termos de escrita, em termos de arte, em termos disso, o que eu, analista, posso aprender com aquilo, né? Outra coisa, assim, de um modo geral, a psicanálise, ela não busca adaptação social, isso é muito importante, porque dependendo como você define, né, a psicose, olha, a psicose é um distúrbio da realidade, né? Peraí, isso não é adaptação nem na psicose, nem na neurose, né? Quer dizer, não é buscar tornar um psicótico inserido, um bom funcionário, né? Agora, poder escutar, né? Quer dizer, qual que é a verdade, qual que é a realidade dele, e dentro de como ele constrói a realidade, sei lá, o que faz, vamos dizer, quais são as soluções que ele está inventando, né? Você não está lá para corrigir a percepção da realidade diferente
nem do neurótico, nem do psicótico, mas tem essa tendência, às vezes no caso da psicose, dependendo como você teoriza ela, pensar que você deveria fazer uma correção. E, aliás, vários psicanalistas, ao longo da história do tratamento da psicose, foram para essa vertente, né? Que você deveria fazer uma correção de uma relação, né? Uma realidade que estaria perturbada, né? Que você deveria corrigir ou dar um modelo para o outro se corrigir. A clínica lacaniana ela vai romper com isso completamente, né? Outro elemento, né, importante da gente pensar o tratamento é a transferência, como a Helena estava falando, né? Então, não tem, né, a gente pensa, né, os sintomas todos que podem ter, perturbações do campo imaginário, tem algumas nuances que talvez a gente pudesse entrar depois, mas assim, alucinações visuais, nada disso em si quer dizer que seja uma psicose, né? Isso a gente está falando no campo do fenômeno. Né? O campo transferencial, ele envolve, sim, o analista, você pode estar fazendo, claro, mas também envolve você interpretar a relação com o outro, né? Um endereçamento ou não. Você tem um psicanalista muito interessante, que tem uns trabalhos mais sérios sobre psicose, que chama Jean-Claude Malval, que ele vai fazer todo um trabalho muito sério para fazer esse diagnóstico diferencial. Então, ele até usa um termo, por exemplo, que é um termo que a gente, às vezes, no Brasil usa quando tem, por exemplo, alguém vai para o hospital psiquiátrico, usou droga e está alucinado, né? Chega assim. E aí a gente chama de delirium aqui, né? Que é um termo também na França, se usa um termo diferente para dizer um quadro que tem, por exemplo, isso de base. Então, nesse caso, a gente pode ter alguém que está alucinando isso, aquilo, mas que não é um psicótico estruturalmente para a psicanálise, né? O que isso é importante, né? É que justamente toda essa ideia, né, da escuta do campo lacaniano, da escuta da psicose, a ideia é que você tem toda uma relação diferente com a linguagem, uma relação diferente com o outro, uma relação diferente com o mundo, né? E então toda a sua forma de intervir a partir do momento que você escuta, né? Então algumas intervenções, sei lá, clássicas que alguns, vamos dizer, no campo do lacaniano, né? Assim, certas provocações com identificação, nossa, assim, né? Assim, claro, eu estou fazendo uma forçada de mão, mas assim, se identifica, provoca, né? Olha, eu venho algum, né? Vem, e aí eu estou me baseando até em caso, mas assim, chega alguém no consultório e fala assim, eu sou um professor, é isso que eu sou, com uma certeza absoluta. No campo da neurose, você pode dar uma provocada aos poucos, fazer pontuações, provocar, tentar mexer isso, o que é isso, de onde vem, para a pessoa ir saindo dessa identificação, por exemplo, né? Mas o que é isso? Vem do pai? Na clínica da psicose, isso pode ser algo que sustenta a existência de uma pessoa. Você vai acolher, professor, que ótimo, né? Então, são questões que a gente vai, né, fazendo esse diagnóstico diferencial e que são ser determinantes das suas intervenções, né? Então, no campo lacaniano, por isso que a gente tem aquelas primeiras entrevistas, né, para fazer justamente esse diagnóstico diferencial, né? O que a gente tem, na verdade, que eu acho que vai se complexificando, né, é que justamente você vai tendo essa leitura do campo, né, da perspectiva lacaniana, que você vai ter pacientes que vêm, né, analisando os que vêm, que já surtaram, que estão em surto, a gente acolhe, a gente escuta, né, e você vai ter, eu sei que o Rafa falou, por exemplo, que não gostava do termo psicose, mas assim, ao longo da história da psiquiatria tem sido dado vários nomes, psiquiatria discreta, hoje se chama psiquiatria ordinária, né, psicose ordinária, psicose cotidiana, tem inúmeros nomes que a gente vai dando. Então, a gente tem duas coisas importantes para dizer. Na história da psiquiatria toda, se foi se constatando, né, não necessariamente somente psicanalistas, mas que você tinha uma quantidade imensa de paranoicos que nunca iam enlouquecer, né? É assim que se fala, né? Vamos dizer que tinha uma vida normal, viviam cotidianamente, faziam as coisas, ninguém nunca percebia que tinha algo estranho, né? Então, eu vou dar um exemplinho, uma vinheta assim, bem basiquinha para vocês, uma experiência minha. Eu trabalhei um tempo
num ambulatório que não era um ambulatório psiquiátrico. Então, é diferente quando a gente trabalha no ambulatório psiquiátrico, você vem com, né, o caso já com certo histórico, em geral já avaliado, né? Também é uma clínica muito legal, então a gente possa falar um pouquinho disso. Mas nesse caso eu estou falando de um ambulatório de especialidade, que é saúde, né? Então, eu trabalhei nesse centro com tratamento de idosos, como psicóloga, faz muito tempo na Moca, aqui em São Paulo, e eu lembro que chegou um senhor, então era alguém que tinha, sei lá, 60, 70 anos na época, né? Vinha por uma queixa, tinha sido encaminhado pelo geriatra por uma queixa de ansiedade, e eu fui fazendo algumas consultas, né? Lá não tinha nem assim, vamos dizer, independente às vezes do pedido de psicólogo, tinha um certo acolhimento pela equipe multiprofissional, então às vezes a gente acolhia pessoas que nem vinham procurar um psi, né? E eu lembro desse senhor que contava a vida toda, então eu tinha vivido 70 anos, e uma vez numa consulta ele conta para mim todo um sistema que ele tinha mantido a vida toda, eu nunca tinha sentido necessidade de falar para ninguém, porque também nunca tinha sido nenhum problema, mas era uma lógica de quantidade de leite para purificar a humanidade que ele tinha que jogar no ralo. Lá contava, não, então, porque aquele ano teve muito problema no país, então eu fui lá e eu tive que jogar não sei quantos litros de leite, tal. Ah, não, esse ano tá bem, ou ontem eu joguei leite, tal. Então, isso é, né, assim, a gente também pode um pouquinho, talvez, explicar um pouquinho essa diferença de crença delirante, né, mas, assim, é você escutando, você não está lá para corrigir, você não está lá para, né, você escuta, né, no caso, eu estou até contando um caso que nem, vamos dizer, não tinha nenhuma demanda específica para mim, era um caso de um acolhimento ambulatorial, mas eu quis contar um pouquinho, porque me parece interessante, né, de um exemplo disso, que a gente vai, como vai ampliando, né, que são esses psicóticos, que às vezes nem vêm, ou às vezes vêm por causa de uma coisa específica, né, tem esse desafio, né, que às vezes são, eles podem ter, né, podem ter a noção de que aquilo lá é meio estranho, no caso, eles simplesmente nunca tinha compartilhado com ninguém, não achava que tinha nenhum problema, não tinha, né, assim, não é algo que você nem tenha que interferir, estava resolvido na equação da vida dele, né, a questão do leite, toda aquela situação, né, você, nesse sentido, eu acho que tem uma definição, né, que o Lacan fala, né, qual que é a posição do analista na clínica com a psicose, né, ele fala, olha, a posição do analista, tem algumas variações, objeto, mas assim, a definição que eu acho mais a primordial, né, que o analista é o secretário do alienado, né, o alienado ele usa como barra psicótico, né, o termo que a gente usa aqui, né, de manicômio e tal, né, um jeito antigo de se designar, né. O que ele quer dizer com isso, né, assim, o que é ser secretário? Primeiro isso, você não é o mestre, você está lá para escutar, você está lá para anotar, você está lá para fazer pontuações, né, essa ideia de que quando você está pontuando, você está ajudando a organizar o discurso do outro, você está ajudando em momentos de impasse a organizar a agenda, organizar cronologias, organizar tarefas, momentos de impasses. Acho que tem esse desafio também, quando a gente fala de psicose, né, gente, falar assim, por exemplo, o psicótico tem, sei lá, uma falha na linguagem. Isso é muito complicado, porque, de fato, assim, você vai ter, e aí eu vou chegar um pouquinho, né, quero chegar nisso, explicar um pouquinho como é que a gente entende, né, essa questão do simbólico, né, esses impasses do simbólico do psicótico. Você vai ter isso em momentos, às vezes, pontuais, às vezes você vai ter em relação a uma palavra, em relação a um contexto. Então, você vai ter psicóticos brilhantes. Você vai ter psicóticos, também tem isso, né? Acho que o Lacan enfatiza muito, assim, a capacidade, né, de raciocínio, que também, às vezes, se confunde, né? Uma grande quantidade, né, de psicólogos não tem um problema e do modo geral. Às vezes você vai ter um nichinho, que é onde pega, onde tem esse rasguinho do simbólico, e nesse campo, nesse trechinho, porque às vezes pode explodir, né? Então, às vezes a gente quer, né, quando você tem no consultório, às vezes casos, né, que a gente vai acompanhando, e às vezes vem assim uma avalanche, né? Aquilo lá, ou momentos também epifânicos, né? Então é algo que
vem, atravessa, como o Rafa tinha falado, né? Essa ideia que eu acho que o Freud fala muito interessante, né? Quer dizer, é algo da ordem do impensável, né? Algo que vem de fora porque não encontra, não consegue se alocar no mundo simbólico do psicótico. Mas é importante ter isso em mente, né? Porque às vezes se fala é psicótico, isso parece que está tudo tingido na vida da pessoa por aquela falha, toma a palavra como coisa, isso que às vezes é uma coisa muito pontual, num nichinho, numa questão, e você tem que, claro, é super relevante, porque a hora que vier aquele buraco, trava tudo. E o significante, como é uma rede, trava tudo, vai desandando, toda a relação com o mundo, com o próprio corpo, com os outros. Então, é muito complicado. Você tem que, né, escutar, ajudar, não é que não seja de relevância, mas tem que tomar cuidado quando a gente escuta psicóticos na clínica ou está interagindo com fora, achar que a vida toda da pessoa está atingida por aquele traço que aparece pontualmente naquele buraco dele, você não vai encontrar, né? Você vai encontrar, né? Eu estou falando que às vezes se usa, né? Por exemplo, isso, toma a palavra como coisa para falar da esquizofrenia. É verdade que o esquizofrênico pode, em relação a alguns momentos de crise, ou cotidianamente em relação a alguns lugares onde ele se depara com buraco, ter isto. Mas tem quantidade de multiplicidade gigantesca, né, de pessoas, de sujeitos. Então, acho que um pouco o risco que se tem, às vezes, é claro, a teoria nos ajuda a pensar, mas também é importante ter um pouco isso em mente, né? Quando a gente fala dessas questões, dos buracos, eles são muito relevantes, mas eles são muito circunscritos, ainda mais fora do momento catastrófico, né? Então, de um modo geral, né, essa posição do secretário é uma posição de escuta, é uma posição que o saber está do outro lado, né? É uma posição de tato, de cuidado, né? Então, me agrada muito esse conceito, né? E para a gente pensar, quer dizer, a partir do momento que você está como secretário, você está para ajudar a vida do outro a funcionar melhor, né? Então, quer dizer, essa ideia que a gente tem de quais são, você enquanto analista, você vai o tempo todo, quando você está recebendo, né, o psicótico, você vai querendo aprender com o outro, né? Então, por exemplo, se eu falei, você está recebendo um psicótico que está lá, estabilizado, você escuta, né? Você escuta, mas você vai, teoricamente, né? Vamos dizer, você fez o diagnóstico diferencial, tá bom? Vai situando, olha, você vai sentindo, alguns casos são mais nítidos, já fica no primeiro momento alerta, você vai tendo indícios e vai fazendo o diagnóstico, né? Você vai manejando o caso com essa hipótese, né? E você vai, o tempo todo, escutando quais são as estratégias que esse sujeito inventou ao longo da vida para lidar com o mundo, que é um mundo com paradigma mais neurótico, né? A ideia que o Conrado Caligares, por exemplo, traz é essa, olha, um dos maiores problemas do psicótico, na verdade, que é um mundo muito neurótico, é um mundo com balizas muito neuróticas, então ele tem que se haver com esse modo de funcionamento, né? Eu tenho uma certa inquietação, a gente está vendo, né, até a Helena trouxe um momento de muita intolerância, né? E às vezes eu vejo, né, a clínica da psicose é uma clínica da singularidade, que às vezes é isso, às vezes tem algumas coisas, sim, não dizer, tem alguns sujeitos psicóticos que encontram soluções às vezes um pouco bizarras, às vezes um pouco politicamente incorretas, né? Eu às vezes fico um pouco inquieta, né? De forma nenhuma é dizer, né? A gente tem uma certa tendência, né? Quem não trabalha com a psicose, o senso comum, às vezes o psicótico como alguém perigoso, isso é raríssimo. Tem muito mais chance de ser atacado por uma gangue, por isso, por qualquer outra coisa, do que por um psicótico. Isso é, né? Mas assim, dizer esse acolhimento, né? A clínica da psicose, ela nos ensina a importância de acolher a singularidade da realidade, a singularidade da forma de se relacionar com os outros, né? Então, eu tenho um pouco essa inquietação, assim,
Até porque eu presencio, às vezes, né? Isso que eu falei, psicótico, às vezes que eu vejo, né? Às vezes, sei lá, uma tendência muito branco e preto no mundo, assim, né? São pessoas que têm necessidades de coisas muito rígidas e, às vezes, podem falar coisas que não são benquistas no mundo atual e para a pessoa não se trata disso, né? Não é uma ofensa, é algo da forma de estar se relacionando, né? Então, acho que eu tenho um pouco essa inquietação, assim, e tenho presenciado algumas situações, né? Não sei se eu vou continuando, alguém tem alguma, que eu tenho a minha listinha. Eu só queria contar uma coisa, Marina, que quando eu fiz psicologia no século passado, a gente tinha disciplina de psicopatologia, como o Rafael falou, a gente ia aos hospitais para ver e fazer a famosa anamnese, para ver os pacientes. Então, na minha época, tinha uma turma que ia para um hospital aqui chamado Hospital do Servidor, em que tinha um auditório, o paciente ficava sentado no auditório e todo mundo perguntando para aquele paciente. Essa era uma turma. E a outra turma, da qual eu fazia parte, a gente ia para um hospital psiquiátrico chamado Vera Cruz, no Sacomã, se não me engano, e aí era 1 a 1, cada um podia entrevistar uma pessoa exclusivamente. E todo esse cenário de não deixa a caneta, vão te espetar, vão te trucidar, era o comum. E eu, na época, gente, eu tinha um cabelão até a cintura, bem encaracolado, grandão. E quando eu entrei com o professor e os colegas e tal, eu tinha esquecido a blusa no carro. Todo mundo foi. Quando eu volto, o cara não deixou sair. Aí eu falei, esqueci minha blusa no carro. Aí ele, sei, esqueceu a blusa. Faz favor. Falei, moço, eu sou da turma dos estudantes. Sei, você é da... Aí assim, eu já estava quase chorando. E o professor veio me, aspas, salvar. E o professor riu. E foi assim, na primeira ida, na minha chegada nesse local. E eu falei, olha isso, né? O desespero que eu estava para conseguir sair e o cara não me acreditava. Mesmo mostrando a chave do carro, e tudo que eu mostrava e falava, ele, sei, tá bom. Mas assim, como eu me senti mal pelo fato de pensar como isso funciona nessa instituição, e que era considerada uma boa instituição. E assim, como é que eu provo que eu sou eu? Se eu tinha deixado eu tinha deixado a blusa e a bolsa no carro, eu estava só com a chave. E o caderno, e não sei o que lá. Então, acho que essa situação de quem é quem, em que cenário, é uma marca muito importante. Então, se você é o cuidador, se você é o cuidado. E, Marina, pensando no que você trouxe da integração, eu acho que na Covid, nessa pandemia, todos nós psicotizamos. Porque a gente ficou numa bolha, muito difícil enganchar os acontecimentos durante a pandemia com a nossa biografia. Então, eu penso assim, como é que cada um de nós comemorou os aniversários? Foi tudo no vídeo do Zoom? Como é que a gente tem essa comemoração de coisas por vídeo? Que perdas a gente teve? Como é que a gente integra isso que aconteceu nesses 2 anos na nossa biografia? Então, nesse sentido dessa ruptura, nessa dificuldade com o simbólico, é que eu acho que a gente, não sei, é uma hipótese minha aqui, que a gente deu uma psicotizada. O que eu te perguntar, Marina, é o seguinte, a gente pediu para os monitores trazerem coisas de Moçambique. Vamos, se tudo bem da gente abrir para eles e aí a gente retoma para finalizar? Pode ser? Eu sei que você tem uma listinha aí que deve ser das melhores. Acho que tá ótimo. E outra, a gente na próxima aula, que vai ser 22 de outubro, é a aula da clínica social com o Geraldino e vai ser com o irmão do Geraldino. Lembrando, Geraldino e seus 88 anos e o irmão caçula de 86, os dois os primeiros a comprar as passagens para Moçambique. E aí, se hoje, o que a gente hoje não conseguir, não tiver tempo de trabalhar em relação às psicoses, a gente leva para o dia 22. A gente continua a conversa lá.
Então, a gente aproveita e aí, Marina, óbvio que a tua agenda é absolutamente maluca, nossas agendas, não é a sua, as nossas agendas. Mas, de qualquer forma, acho que o que você trouxe me vem como muito essencial nisso que a gente está conversando. Tá bem? A Cândida pediu podendo, vai ser um prazer escutar Geraldino e irmão, são brilhantes. Não, o irmão é a cara dele, você não sabe quem é um, quem é outro, parece gêmeo mesmo. Acho que eu comentei já com vocês, né? Uma vez caiu um avião e assim, foi um susto enorme e tal, e o irmão do Geraldino estava lá. E quando eu vi na TV a foto, eu falei, o Geraldino estava no avião. E não, era irmão dele, e não morreu. Então, assim, essas coisas... Ai, meu Deus, o avião caiu, o Geraldino estava dentro, morreu o Geraldino, já entrei naquele... Aí, não, João Batista... Aí que eu soube desse irmão tão próximo e tudo mais, que mora no Rio de Janeiro. Mas vamos lá, Cândida. Marina, super obrigada, viu? Boa tarde, bom Boa dia tarde. ainda. Hoje é boa tarde nos dois. Ok. Aqui ainda é bom dia, aqui ainda é 11h35 da manhã. Ok. Eu antes quero felicitar os dois oradores pela fala. Bem, no nosso belo Moçambique, diferente do Brasil, que até existe um movimento que eu já escutei anti-manicomial, é isso? A Cândida, Aqui... só uma coisa, queria que você se apresentasse brevemente. Oh, ok. Olá, Cândida Muvale aqui, licenciada em Psicologia. Agora estou como psicóloga numa escola privada, trabalho mais com adolescentes e jovens, mas já passei, porque aqui os caminhos ainda não são bem definidos. Já trabalhei como psicóloga clínica, como psicóloga organizacional, como psicóloga social, e agora estou há 2 anos a trabalhar no contexto escolar. E faço parte da turma deste curso desde o presencial em 2019. Ok. Eu queria dizer apenas que em Moçambique nós somos 30 milhões de habitantes, mas apenas temos 2 hospitais psiquiátricos. Um que fica aqui em Maputo, onde eu resido, que é a capital, que é o Hospital Psiquiátrico de Infulene, e o outro que está no norte, que é o Hospital Psiquiátrico de Nampula. Infelizmente, temos sérios problemas de ruptura de fármacos, quer no Estado, quer também em clínicas privadas. Então, às vezes, isso é um pouco doloroso para os pacientes que não têm muito poder financeiro, porque os que têm mandam ouvir de outros países, como a nossa vizinha África do Sul, mas os que não têm acabam descompensando por falta da medicação. E atrevo-me a dizer que não tem-se feito muito esforço para atender o ramo de saúde mental. Ainda estamos a gatinhar, talvez a rastejar, não estamos no melhor momento. Uma coisa que eu queria dizer, que eu acho engraçado, eu percebo a fixação ou obsessão pelo diagnóstico por parte das pessoas. Não sei se isso acontece ali convosco, mas aqui as pessoas ficam na sede de saber, mas o que é que eu tenho? Isso é patológico, isso é errado. Isso é uma curiosidade. Por quê? Eu às vezes sinto, mas será importante dar um diagnóstico? Será importante rotular depressão, bipolaridade? Ou podemos tratar os sintomas? Não sei, mas também concordo que o diagnóstico é o quê? É um direito da pessoa saber que doença tem. Agora, não sei, mas ok. Esse foi um comentário extra. Há muito estigma e discriminação para famílias que se verifica mesmo que o seu familiar tem psicose ou está nesse mundo de não distinguir o real e o irreal. Os nossos médicos tradicionais são os que mais atendem, os que mais são procurados em caso de psicose, em caso de uma doença mental. E há muita tortura, até nos médicos tradicionais, muitos chegam a ser internados em curandeiros e são amarrados, são torturados, são amarrados com correntes, cadeado, tipo a 7 chaves, e ficam isolados por muito tempo, às vezes sem ter água, sem ter comida. Isso é muito comum, é de fato um atentado à saúde, a direitos humanos, mas enfim, a família não tem como. Outros familiares são postos em casa em isolamento, muitos outros acabam indo parar nas ruas e ficam
mendigos. É uma situação muito, muito complicada. Uma coisa que me chamou a atenção é a questão da lei versus as doenças psicológicas, o ser imputável ou não. Infelizmente, na nossa área de saúde mental, já há casos onde várias vezes compram certos profissionais, a nível da justiça, compram certos profissionais como psicólogo para mentir nos laudos, nos relatórios, como vista de... Acho que acontece em todo o mundo, não só aqui, como vista a preservar ou a diminuir a pena de determinados criminosos ou acusados de crime, a dizer que não estava em si. Isso é muito comum. E é um pouco triste porque nós não temos uma psicologia forense muito, 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 muito presente como tal. Então, são os psicólogos clínicos que mais fazem isso. Tem uma frase que a doutora Helena gosta muito de falar: o ato falho nunca é falho. O ato falho nunca falha. E é isso, às vezes é isso, né? Há famílias que preferem nem citar, nem conversar, nem falar desse ente querido que tem uma doença mental, seja que for, e tem episódios psicóticos. Acho que é muito complicado. E eu gostaria de uma pergunta de saber qual é a relação que a psicanálise faz com os psicofármacos. Porque muitas das vezes, quando a pessoa está no seu período de crítico, está na crise, é muito difícil nós mantermos um contato ou ligação. Às vezes é até um atentado à nossa saúde como profissional, porque muitos ficam agressivos, podem, nesse caso que estrangulou alguém, pode se estrangular e às vezes manter trancado, manter isolado, tende a ajudar para nos proteger e proteger o próprio paciente, porque alguns chegam até a se machucar, se automutilar. Então é complicado. E ainda que acredita-se que são maus espíritos, que é feitiçaria, que são demônios, e muitas igrejas também entram nessa onda como exorcismo, de tirar o feitiço, é muito comum. E acho que vamos levar muito mais tempo para desmistificar essas coisas. Obrigada. A Ruqueia também pediu para falar, aí a gente faz um alinhavo. Ruqueia. Olá a todos. Bom, eu chamo-me Ruqueia, também sou psicóloga clínica, estou desde o primeiro ano que iniciou, nesta viagem mágica. Atualmente trabalho como psicóloga clínica no hospital e queria só ressaltar um bocadinho sobre o que a Cândida falou. Que o meu trabalho de defesa foi em torno da percepção de familiares com pacientes com diagnóstico de esquizofrenia. Então, cá em Moçambique, nós temos aquela cultura que está muito associada a questões culturais, a feitiço. Eu tive contato direto com os pacientes que estavam no regime de compensação e com os familiares, porque foi mais a conversa com os familiares para saber como é que este diagnóstico impacta, não é, na vida deste cuidador. E eles diziam que não tem informação, não sabem onde procurar ajuda, não tem apoio, e eles faziam com que este indivíduo ficasse somente em casa. Não levavam, podiam levar a um posto médico para ter o diagnóstico, pegavam o diagnóstico e ele ficava completamente trancado em casa, não havia fármaco, faziam muito trabalho a nível tradicional, mais focado a esta coisa de espiritualidade, que venderam a alma para a família poder ter bens materiais. Então, de acordo com pessoas, de familiares, mesmo pessoas que residem na cidade e não estão em zonas recônditas do nosso grande Moçambique, tinham esta ideia. E não só, eu tive a oportunidade de entrevistar também pessoas de raça branca, e também tinham esta mesma perspectiva, que não vamos levar ao hospital, vamos deixar trancado em casa, porque é vergonhoso, porque somos de sociedade um pouco mais alta e não podemos mostrar que temos um familiar nesta situação. Então, pessoas que estão com esse tipo de diagnóstico são muito estigmatizadas, muito rejeitadas cá, e temos um trabalho muito, muito grande por fazer, começando mesmo de grandes cidades, onde a gente possa falar sobre a importância da psicologia, sobre o tratamento da psicologia. Então, mais ou menos, queria fazer esta contribuição, seguindo esta linha de pensamento da Cândida, que eu senti, eu pesquisei, eu fui ao terreno, eu fui à procura de familiar, e mesmo para poder chegar a esses familiares,
Era muito vergonhoso, porque eles perguntavam, vão filmar, vai gravar, vou receber algum valor por passar este depoimento, tinha que ir lá com credenciais, com crachá da faculdade, para poder ter esta informação. E mesmo para ter a informação, era vergonhoso, eles sentiam uma vergonha muito grande, um peso muito grande, uma culpa muito grande de ter alguém na família assim. Então, é um trabalho muito enorme que a gente tem, é uma postura, infelizmente, que não culpo, não é os familiares, porque eles não têm conhecimento e não têm onde bater a porta. Então, é um trabalho que temos que começar de base cá, para tentar expandir muito mais informação sobre este tipo de diagnóstico, de psicose e por aí em diante. Obrigada, Ruqueia. Tá. Que saudade. Muita saudade. Gente, eu estou fazendo uma viagem no tempo, porque lá nas primeiras aulas presenciais, a gente punha muitas vezes as aulas do Christian Dunker no canal do YouTube, ou como ele diz, YouTube, e aí ficava a musiquinha, e ouvindo a voz dele, tal, 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 e agora, em fevereiro, ele vai estar ao vivo. Então, quem estava no presencial e participou naquela modalidade, agora vai estar ali. E acho que essa questão que a Cândida trouxe, Ruqueia, estigma, é uma palavra, um significante que não tem antônimo. Qual é o antônimo de estigma? Não tem um significante só. Isso perpassa a AIDS, perpassa, então, toda uma reconstrução da questão da saúde mental, que é dificílima, né? Eu quero ouvir a Selma e depois eu quero ler, tem algumas coisas no chat ali importantes. Talvez a gente avance uns 5, 10 minutos, tá, gente? Selma, se apresente, por favor. Boa tarde, eu sou Selma, psicóloga clínica também. Estou a trabalhar, a fazer consultas clínicas, atendimento para jovens, adolescentes, adultos, todas as faixas etárias. Então, tenho o privilégio de trabalhar como uma psiquiatra na mesma unidade e consigo ter algum tipo de interatividade. Também estive presente no curso de 2019, foi muito bom. E só para completar o que as colegas estiveram aqui a dizer, já disseram quase tudo. É difícil, sim, aparecem casos de psicoses e que quando se interage com os familiares é mesmo difícil, porque muitos não têm informação, associam muitas vezes à feitiçaria, associam muitas vezes a espíritos maus. Há pessoas que ficam realmente internadas nas igrejas para este exorcismo e muitas vezes, quando não conseguem, a família vai retirar e acabam chegando às unidades sanitárias. E quando chegam na unidade sanitária, muitas vezes já não tem só este problema da psicose, mas também já tem alguns problemas orgânicos, já tem lesões no corpo, pelo período que esteve lá sem os cuidados da enfermagem, por exemplo, tem feridas porque esteve acorrentado, e estou a fazer um trabalho, sim, não muito abrangente, porque ainda é um processo de informação, de informar. Eu particularmente estou a tentar fazer isso no meu distrito, que é Cancún, em algumas unidades da cidade do Maputo mesmo, nas televisões, na rádio, tentamos difundir esta informação que existe doença mental, sim, e que é importante visitar as unidades sanitárias quando temos alguns sinais e sintomas para saber se realmente o que é e como dar seguimento. Temos voltura de medicamentos, sim, mas a interação entre psicólogo e psiquiatra, que é para além da medicação, há a necessidade de fazer esta psicoterapia, que acaba ajudando um pouco, mas esta dificuldade na medicação atrasa muito e atrapalha de certa forma, mas estamos a trabalhar e estas reuniões são extremamente importantes porque nos dão input para as nossas atividades, para mim especificamente, e os colegas já disseram, é importante, sim, estamos a tentar. Muitas igrejas acabam trazendo, a maior parte dos pacientes que chegam com psicose são pacientes que estiveram nas igrejas, mas porque foram recebendo informação, a partir desta informação
chegam extremamente transtornados às unidades sanitárias. Muito prazer, se calhar dá tempo dos outros falarem. E obrigada, obrigada, Selma. E a Selma tem uma inserção, sempre participa de eventos relacionados à questão da psicologia, lembrando que em Moçambique a psicologia ainda não é uma profissão regulamentada. Então, o pessoal faz mesmo na raça e sem muitos anteparos jurídicos, técnicos e tudo mais. O Jorge escreveu ali no chat que a questão das psicoses está alinhada com demais patologias, incluindo doenças orgânicas. Ainda há muita limitação no entendimento. O Jorge é enfermeiro de UTI e também está com a gente desde o começo do presencial. E aí ele fala, para a maior parte da nossa população, o atendimento convencional é uma das últimas opções a recorrer. Daí que a psicose ou psicopatologias não são exceção. As famílias só recorrem ao atendimento convencional quando há resistência nos seus primeiros sistemas de saúde, que são os tradicionais, que aqui a gente chama de xamãs ou curandeiros, mas são os praticantes de medicina tradicional. Em 2015, quando eu fui para Moçambique pela primeira vez, eu participei, convoquei, porque eu estava num projeto da Organização Mundial da Saúde, uma reunião com todos os tradicionais. E tem uma associação dos praticantes de medicina tradicional em Moçambique. Na época, a presidente era a Graça, e foi uma situação muito interessante, que até relato no artigo que eu escrevi, a Marina já leu, que foi uma situação em que eu cheguei, eu tinha um objetivo, que era entender dos tradicionais o que ajudava e o que atrapalhava na adesão ao tratamento da AIDS, que em Moçambique chamam SIDA. E o auditório lotado, e ninguém respondia nada. Ninguém falava comigo. E eu, com muito tempo dando aula, muito tempo falando em conferências e tudo mais, eu nunca me vi tão... num mal-estar tão grande. E essa Graça, vendo a minha falta de graça, falou, quer ajuda? Sabe quando você está se afogando, alguém joga a boia? Peguei. Ela se levantou e começou um cântico, com palmas. E todos cantaram, e todos bateram. Eu me arrepio até hoje de lembrar. A partir desse canto, e que eu, assim, eu nem estava assim no palco, eu estava no nível das pessoas ali. E com aquele, eu fiquei, acho que meio hipnotizada, não sei o que aconteceu. E a conversa aconteceu, todos falaram. Então, o que ajudava, o que atrapalhava, e o que a gente analisou, que no momento em que eu aceito a ajuda, eu já não sou a pessoa da OMS, eu sou a pessoa que está em dificuldades. Então, vamos me ajudar. E essa ajuda foi uma cena espetacular. A partir desse trabalho, fortalecendo a ponte do Ministério da Saúde de Moçambique com a Associação dos Tradicionais, foi que depois me chamaram para ir trabalhar lá, e que eu morei lá. Então, a importância dos tradicionais é imensa. Quando um tradicional fracassa num tratamento, é como se a família tivesse fracassado. Ele é uma pessoa muito importante na cultura local, é alguém que a gente sempre tem que estar em contato, e quando a gente estiver em fevereiro, eu quero muito que os monitores ou quem estiver interessado se organize para levar a gente, seja um a um, seja no grupo, para conhecer e para tomar mesmo umas benzeduras, não sei como se chama exatamente, mas participar de ritual que for possível, né? Porque em geral é muito artesanal. E aqui, a Selma, em relação às psicoses, pós-parto, por exemplo, muitas vezes, por falta de medicamento, se estende muito tempo. A questão do medicamento, e não é só Moçambique, toda a África lusófona, é uma questão dificílima, porque implica na questão do transporte, na questão da validade e da conservação. Então, às vezes, está o remédio lá, acaba a água, acaba a luz, não tem gerador para não sei. Então, são várias precariedades que se somam, e o resultado é a pessoa não ter o remédio, né? Alina, querida Alina, hein? Outro aspecto que merece realce é a falta de interação entre os diferentes profissionais de saúde, no geral, com os da saúde mental. Ou seja, nem sempre os doentes com problemas mentais são imediatamente encaminhados para os profissionais de saúde mental, psicólogos,
Por vezes, os médicos de clínica geral ficam com os doentes por longo tempo medicando e já em ilha, distância que, em última instância, acho que é que são encaminhados. E o FAGIMA, do outro lado da população, só sabe que os psicólogos trabalham com pessoas que estão com problemas mentais. Por isso, começa o processo de estigmatização da família. Aqui também, FAGIMA, aqui, durante um tempão, eu atendia numa paróquia católica, eu atendia, assim, das 9, 8 da manhã até 9, 10 da noite, porque os padres da região encaminhavam e falavam, não, você não é louco, não é só psicólogo, não é só louco que vai no psicólogo. Tendo esse aval de um terceiro, as pessoas procuravam a ajuda. Selma, psicoses por diagnóstico de patologias crônicas como HIV-Sida, cancro, que é o câncer lá, se chama cancro, dentre outros. Acho que eu comentei todos, né? A Érica levantou a mão também. Selma, precisa baixar sua mãozinha aqui. Eu não sei se eu consigo. Olá, professora. Boa Como tarde, vai, turma. Érica? Muito bem. Estou muito bem, obrigada. Estou a ver que já não temos muito tempo. Vou ser muito rápida mesmo. É só para dar um contributo. Bom, eu sou a Érica Loiana. Estou a trabalhar neste momento em Nacala, Porto, com deslocados do conflito armado de Cabo Delgado. Estou a trabalhar com o Dr. Boé Efraim. Ele está em Maputo, eu estou aqui em Nacala com a supervisão do Dr. Boé. Bom, vou ser muito rápida mesmo, porque nos casos em que eu tenho atendido aqui em Nacala, existem... bom, primeiro foi aquela interação, né, que tive que ter com os profissionais de saúde mental daqui de Nacala. Antes de começar as minhas intervenções, tinha que procurar saber o que eles já fizeram para estas pessoas que vieram de Cabo Delgado, vítima de conflito. Percebi que eles estavam mais preocupados em diagnosticar, em dar um diagnóstico, e estavam a medicar. Tratavam as pessoas como esquizofrênicas, dar tratamentos para esquizofrenia. Então, para mim, isso foi chocante, né? Perceber que, bom, antes de procurar se perceber, conversar com o paciente, fazer as intervenções sem logo correr para fármacos. Então, me vi numa situação muito complicada que, por vezes, tivemos que organizar algumas sessões, né? De modo a sensibilizar, a tentar mudar essa ideia que os nossos colegas aqui, a nível de Nacala, como é que eles fazem gestão desses casos. E também dizer que as pessoas que vêm de Cabo Delgado, nas suas comunidades acolhedoras, né, foram recebidos, alguns, a maior parte deles, começaram a manifestar até sinais e sintomas daquilo que tiveram na exposição, né? Resultado do conflito. Em sonhos, nas brincadeiras, né? Em crianças, isso é muito comum. Então, e muitas das vezes recorre-se à medicina tradicional. Esta é a realidade. Recorre-se à medicina tradicional. E o que é que nós temos feito? Nós não temos tirado valor daquilo que é feito pelos médicos tradicionais. Mas o que temos feito, temos trabalhado em conexão com eles, né? De modo com que o nosso trabalho também seja aceito, né? Pela comunidade, não chegar e dizer, bom, isso que os médicos tradicionais fazem não é válido, nós somos médicos e tudo mais. Então, nós temos trabalhado em conjunto com os médicos tradicionais, com as comunidades locais. Bom, em suma, é mais ou menos esse contributo que eu queria trazer. Eu tinha tanta coisa que eu queria partilhar, o tempo é tão curto, infelizmente. Penso que teremos outras oportunidades, né? Vou poder partilhar aquilo que são a experiência que eu tenho tido aqui, do trabalho que tenho feito aqui na Nacala, com os deslocados do conflito armado de Cabo Delgado. Nacala é a província que tem recebido muito, a maior parte, né, dos deslocados de Cabo Delgado. Bom, não vou prolongar mais, vou ficar mesmo por aqui. Era só mesmo para dar um contributo, mas para mais ou menos dar uma ideia do panorama do que acontece aqui, como é que a saúde mental tem contribuído, né,
para os deslocados bom, e como é que é feita a gestão das psicoses, né? Aqui a nível do distrito de Nacala. Bom, acho que vou ficar por aqui. E muito obrigada mesmo. Érica, vou fazer um pedido que você sistematize, assim que for possível, esses itens que você gostaria de conversar. Se a gente não tiver tempo na próxima aula, tal, mas com certeza na parte presencial, um dos nossos focos vai ser pensar quais os assuntos que a gente precisa estudar e que a gente pode pensar juntos em relação a esses deslocados. Então, se a gente estuda trauma, se a gente estuda antropologia, o que a gente precisa de arcabouço teórico, e para isso a gente tem que ter uma clareza da dimensão do problema que você tem, porque você está no campo. Então, que tipo de queixa acontece, que tipo de silêncio, que tipo de desenho, brincadeira, sonho tem acontecido, para que a gente possa, se você conseguir mandar isso por e-mail antes, seria maravilhoso, porque a gente continua querendo estudar e contribuir, porque é uma realidade que a gente não tem aqui. A gente tem outras coisas, a gente tem tráfico, a gente tem uma captura de crianças por milícias, mas é diferente da guerra explícita. Então, esse trabalho, e o Dr. Boia é a figura mais importante, a meu ver, ele está, felizmente, conseguindo formar vocês, né, a nova geração, para colaborar nisso, que é uma causa que remonta a cenas que a gente não conhece. Então, as cenas da obrigação de matar. Tudo bem, aqui no Brasil tem as gangues que para fazer iniciação tem que fazer não sei o que, mas é diferente de ter a obrigação de matar o próprio pai, de ter que fuzilar o irmão, etc, etc. Então, essas causas, esses temas, Érica, como você está no campo, e até vou conversar com o Dr. Boia também para isso, de quais são os contributos possíveis. Porque, para mim, de cara, como é que a gente maneja clinicamente um trauma desse porte, que é um trauma que veio para a vida, né? Aqui o Jorge trouxe que tem a experiência comentada por Lina e Fajima, o desconhecimento e repulsa dos profissionais de saúde mental, exatamente no seio do grupo multidisciplinar. Os médicos também acreditam que, em última instância, se deve encaminhar o psiquiatra ou o psicólogo, e ainda acreditam que a ida ao atendimento de saúde mental seja um caminho sem volta e uma medida paliativa. E quando eu tive aí, tinha um complicador que, na época, em 2015, não tinha um psiquiatra atuante. Eram só enfermeiros com formação em psiquiatria, enfermeiros psiquiatras. E o trabalho que eu fiz, que foi na contramão do que acontecia, porque muitas vezes o diálogo dos médicos e enfermeiros e até psicólogos com os tradicionais é no sentido de, aspas, catequizar o tradicional. Usa o tradicional como, convence o paciente a tomar o remédio, não sei o quê, sem escutar a riqueza que o tradicional tem, que esse é um vínculo. Quem adoece vai procurar o tradicional, não vai no postinho de saúde, não vai ao hospital, é o último recurso mesmo. Então, essa ponte, pelo menos na área de AIDS, de SIDA, a gente começou a estabelecer com a legitimação de alguns ativistas, que aí esbarra no outro problema, que é a questão da não homossexualidade em Moçambique. Esse é um outro território muito delicado. E essas questões culturais têm um peso decisivo na saúde pública. Agora, o estigma da doença mental, o estigma do psicólogo ser o café com leite, vai, mas é um paliativo, não é tudo isso. Esse estigma temos aqui também. Aí a Cristina coloca, em África e Moçambique, em particular, um trabalho interdisciplinar parece ser parecem ser o caminho. As questões tradicionais fazem parte de quem somos e há que validar as diferentes práticas. Perfeito. Aí o Jorge, catequizar. Mas esse processo e que a gente tem levado e capilarizado ao máximo é a escuta, é a força da escuta. Então, por isso o cuidado de, ao pensar um evento presencial,
ter esse critério. Todas as mesas têm que ter moçambicano. Não faz mal que não domina aquele assunto, que não sei o quê. A gente também não domina. Mas a gente precisa, para ter uma construção de um campo psicanalítico, uma construção de campo de saber, escutar, conseguir escutar. Então, agradeço muitíssimo a contribuição dos moçambicanos. Eu só queria fechar ouvindo a Marina falando sobre diagnóstico. Porque a questão do diagnóstico que a Cândida trouxe, resvalou também na fala, que é assim, afinal, Marina, diagnóstico. Sim. Não, eu diria brevemente, né, Helena, eu acho que justamente a gente está falando, né, acho que talvez enfatizar, né, acho que tem diagnósticos, quando a gente fala uma coisa que eu mencionei, são diferentes, né, a gente às vezes está usando os mesmos termos, mas é importante ter nítido que para a psicanálise, diagnóstico é algo diferente, a psicopatologia, a definição, tudo é diferente, né? Outra coisa é, estamos trabalhando todos juntos, então eu vi que veio uma questão em relação à farmacologia, nossa, que melhora de vida incrível que pode ter, né? Mas volta um pouco a ideia que eu até comentei, né, quanto a gente tem o risco atual, né, que é uma geração no Brasil, né, eu vejo que vocês também estão com esse desafio, até do caso que ele não falou, até de ter psiquiatras, a gente tem uma quantidade bem maior de psiquiatras, mas a gente está tendo um empobrecimento da formação de uma geração de médicos, de psiquiatra, que cada vez tem menos bagagem cultural, tem menos conhecimento de literatura, tem às vezes um enfoque demasiadamente biológico, né? Mas são parceiros, né? E aí eu não estou nem falando exclusivamente de psicanalistas, você vai ter, eu e Helena, há muito tempo, né, estudamos com o Mário Eduardo, que é um psiquiatra, psicanalista que nos ensina muito sobre os efeitos positivos de uma medicação que é baseada na escuta, né? Então, acho que é isso. A gente, às vezes, eu encaminho, às vezes, para psiquiatras que não são psicanalistas, mas que escutam a pessoa, né? Então, acho que essa questão de escuta, né, é super importante, né? Mas eu acho que, para finalizar, eu diria isso, né? Acho que veio essa questão, né, da gente estar, né, discutindo os vários saberes, né? E a questão, a psicose, ela nos traz isso, né? Quer dizer, eu presenciei, vamos dizer, pacientes que vinham da prefeitura e que eu via estabilizações, vamos dizer, quadros, que, vamos dizer, a solução onde a pessoa encontrava acolhimento, formas de retecer, né? Um pouco o que a Helena falou, a gente, por exemplo, enfrentou um desafio na pandemia, o que a gente faz com essa experiência toda? Essa ideia é que a gente trabalha isso no coletivo, no laço, né? Então, a ideia de que para várias pessoas, isso vai estar relacionado com a igreja local, pode estar relacionado com a medicina tradicional. O importante é isso, a ideia que a psicose, a gente está falando de algo simbólico. O que a medicina tradicional oferece? É simbólico, né? É coletivo, é escuta. Claro, você tem às vezes coisas que, né, acho que tudo tem desafios de diálogo, que cada um tem que às vezes enfrentar, rever coisas que às vezes não, se eu, né, isso pode ter certas consequências, dependendo como for, a gente vai dialogando, mas a ideia de que, quando a gente está pensando na psicose, a gente está pensando no coletivo, como parceiros, e que vários psicóticos podem encontrar nessas outras saberes parceiros para suas soluções, para suas curas, eu acho isso muito relevante. Eu quero muito que a Marina vá para Moçambique com a gente. Pior é que eu nem posso me voluntariar para ficar com a gata dela, com os cachorros, porque eu estou lá, né? Bom, gente, Marina, super obrigada. E quero agradecer a todos pela escuta amorosa, afetiva. A gente se reencontra semana que vem, sábado, com a querida Amy Shima, que vai falar sobre mindfulness e o diálogo com a psicanálise. E nossa parceira também é outra que queria tanto que fosse para Moçambique. Tem a Vilma, que não está aqui, que é uma apaixonada também, mas é aquilo, o desejo é uma coisa, o bolso é outra. Se a gente tivesse um mega patrocínio, a gente conseguiria ajudar aí. Agradeço muito aos monitores que participaram, e no próximo sábado a gente se reencontra, tá? Obrigada, Cláudia, obrigada a todo mundo aqui. Foi uma delícia, gente.
Muito bom. Obrigada. Passou voando. Canimambo, gente. Tchau, gente. Canimambo. Tchau, tchau, tchau. Sheila, querida, Lina. Tchau. Pessoal que... Eu já estou Tchau, sonhando. tchau. Até no dia 22. Tchau, Cândida. Até lá. Tem até dia 8 também, alternativa, hein, Cândida? Tchau, Que é a tchau. atividade complementar. Tchau. Ótimo. A Marina é sempre uma delícia de escutar. Como ela fala, e até uma experiência, gente, nacional e internacional, de tirar o chapéu. Ah, ela já saiu da sala. Mas, uma parceirona, assim. E ela escreve muito bem, ela organizou um livro que eu e a Regina Vatanuc escrevemos, crônicas, e no fim saiu na pandemia, né, Rê? A gente não pôde fazer festa. E tem o livro dela sobre o autismo também, né? Os relatos de autismo, que é maravilhoso. O Autobiografias do Autismo, né? Uhum. Tem um dela que é um pouco mais antigo, que é O Psicólogo na Saúde Pública. Muito bom também. E esse recente do Theodor Hayek. Então, boa tarde a todos, boa noite. Ficamos por aqui.